Olá, amigos da Novo Tempo, sejam todos bem-vindos ao programa Escola Bíblica. Nós estamos aqui para, mais uma vez, olharmos para os personagens da Bíblia e aprendermos com suas vidas, com suas histórias. Tá lembrado que na semana passada a gente estudou a primeira parte da história da Rainha Esther? Por isso, eu te convido agora para estudarmos a segunda parte dessa história. Ah, pastor, eu não vi a primeira parte. Bom, não tem problema. Vá para o nosso endereço na internet, novotempo.com/Escola Bíblica NT, e você vai encontrar lá a história da Rainha Esther, parte 1, porque agora vamos ter a parte 2. Eu queria, antes de começarmos e voltarmos para essa história, mandar um abraço para os nossos queridos telespectadores que nos acompanham aqui no programa. Eu começo com Bárbara Martins e Marcelo Martins, lá em Barra do Corda, no Maranhão. Um abraço carinhoso para esse casal. Lembrando que estamos chegando por aí, viu? Daqui a pouquinho a gente vai estar juntos lá em Barra do Corda para uma programação muito especial. Sandra Almeida, de São Paulo, um abraço para você, Sandra. Serginho Costa, de Euclides da Cunha, lá na Bahia. Selma Oliveira, de Ocará, no Ceará. A Natália Pires, de Brasília, Distrito Federal. Josi Santos, de Praia Grande, também em São Paulo. Michele Queiroz, de Abre Campo, Minas Gerais. E Eliane Alves, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Um abraço carinhoso para todos vocês que estão conectados aí com o programa Escola Bíblica. Você sabe que nós aqui temos um compromisso de estudar a Bíblia com as pessoas. E eu vou dar para você um endereço onde você vai encontrar um monte de estudos bíblicos para você fazer online. E se você não quiser fazer online, mas quiser o impresso, a gente manda também para a sua casa. Anota aí, biblia.com.br. Simples, né? biblia.com.br. E nesse endereço você vai encontrar pelo menos 20 estudos da Bíblia para você fazer de forma online. Caso você queira pedir impresso e ter em casa para anotar, para ler e para completar, você pode então entrar em contato com a gente aqui da Novo Tempo e solicitar também o seu material. Você pode pedir também pelo site Bíblia, tá? É possível também. Durante o programa vai aparecer aqui o nosso telefone, o nosso WhatsApp, o nosso site, para que você possa acessar e solicitar os materiais. Lembrando que você não paga nada por isso. Tudo isso é gratuito. E sabe por quê? Porque nós temos o apoio dos Anjos da Esperança. Olá, anjo, obrigado por seu apoio, obrigado porque você faz a diferença. E se você não é um anjo da esperança ainda, você pode ser, basta você ligar para a gente. Nosso telefone, 0 operadora 12 21 27 30 30. Gravou aí? 0 operadora 12 21 27 30 30. Ligue para nós e torne-se um anjo da esperança. Pegue sua Bíblia agora. Venha comigo, vamos juntos estudar a segunda parte da história da Rainha Esther. Nós começamos semana passada, Esther, a Rainha Fiel, e hoje é a parte 2. Vamos orar para começarmos o estudo? Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos para aprendermos mais da Tua Palavra. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito nos acompanhe agora, ao estudarmos mais uma vez essa história e a entendermos a sua aplicação para os nossos dias. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Tomou sua Bíblia? Vamos voltar então no passado. Estão lembrados de que antes de Cristo, o mundo foi dominado por vários impérios? Quem sabe um dos mais antigos foi o Império Egípcio. Inclusive o Egito escravizou o povo de Deus por cerca de 4 séculos. Bom, depois dos egípcios veio a Assíria. Depois da Assíria veio Babilônia, depois de Babilônia a Medopérsia, depois Grécia, Roma. Bom, isso tudo você já viu no sonho de Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 2, e eu falei um pouquinho disso semana passada. Mas quando nós estávamos no período do quadril de bronze, melhor, não é quadril de bronze, quando estávamos no período do peito e braços de prata, que representava o Império Medo-Persa, nós então chegamos aqui no livro da Rainha Esther. O rei era Assuero, da dinastia dos persas ali. Esse rei dominava sobre 127 províncias. O seu domínio era toda a região que hoje nós chamamos de Oriente Médio, desde o norte da Etiópia até a Índia. E nesse vasto domínio, o grande nome, o grande rei era Assuero. E ele um dia fez uma festa. E quando eles estavam ali celebrando a festa,
no 7º dia da festa, ele mandou chamar a rainha, que se chamava Vasti. Ela se recusou a ir, e então, porque se recusou, o rei a depôs. Precisava agora escolher uma nova rainha. Então, por conselho dos sábios do rei, ele então mandou ajuntar as virgens formosas que haviam nas províncias e que elas viessem para a cidade de Suzã para um grande desfile. E ali elas desfilariam diante do rei e o rei escolheria uma. Elas foram preparadas para isso. Esse concurso de beleza durou quase um ano, a fase de preparação. E quando elas se apresentaram para o rei, olha o que aconteceu. Esther 2,17, o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. E o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. A grande vencedora do concurso foi Esther, que era uma garota judia, que vivia com o seu pai adotivo, chamado Mardoqueu. Eles eram judeus, mas eles não disseram, guardaram segredo da sua origem. E agora ela era a nova rainha do Império Medo-Persa. Acontece que nesse reino, um homem chamado Amã, que era um homem de confiança do rei, foi honrado grandemente pelo rei. E agora todo mundo que passava perto de Amã tinha que reverenciá-lo. Só que Mardoqueu não reverenciava, porque ele havia aprendido pela Bíblia de que ninguém é Deus. Ninguém deve ser tratado como Deus, só o Deus verdadeiro. Nenhum homem deve receber adoração. Então ele não adorava esse Amã. E o Amã se irou. E para se vingar contra Mardoqueu, ele então fez o quê? Ele promulgou ou começou uma rebelião contra o povo de Mardoqueu. E então ele buscou o rei Assuero e o rei Assuero concordou em enviar um decreto espalhado por todas as províncias, condenando o povo judeu. Eu queria que você lesse comigo aqui, olha o que diz o que aconteceu em seguida na história. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Esse Amã, querendo se vingar de Mardoqueu ou Mordecai, porque é a mesma pessoa, em algumas versões os nomes são diferentes, mas Mardoqueu e Mordecai é a mesma pessoa. Amã, querendo se vingar então dele, porque ele não lhe reverenciava, ele convenceu o rei de que esse povo judeu tinham leis diferentes das leis que eles possuíam. Você sabe a que se refere essas leis diferentes? É porque o povo judeu seguia a orientação da palavra de Deus, dos escritos de Moisés. O povo judeu reverenciava a lei de Deus, os 10 mandamentos. E lá diz o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Por isso, Mordecai não adorava Amã como um deus. Então Amã disse para o rei Assuero, esse povo tem leis diferentes e esse povo não respeita as leis do rei. Que lei o povo não estava respeitando? Apenas esta lei de reverenciar Amã como se fora um deus. Então perceba bem, a história da Bíblia, do livro de Esther, ela tem uma lição para os dias atuais. Ela é um tipo de algo que vai acontecer em nossos dias. Então, Amã busca o rei Assuero, que era o grande líder do mundo naquele momento, para que o povo judeu fosse exterminado, e um dia foi marcado, 13º dia do 12º mês, que era o mês de Adar, para que todos os judeus fossem mortos. Mortos por quê? Porque tinham leis diferentes das dos persas e porque não queriam transgredir essa lei divina, adorando homens como se fora deuses. O que aconteceu então?
A rainha Ester se interpôs para livrar o povo judeu. Ela pediu uma audiência com o rei. Ninguém podia comparecer na presença do rei sem ser convidado. Se alguém fosse até a sala real sem ser convidado, o resultado seria a morte. Mas a rainha disse então: eu vou para interceder para o meu povo. E se perecer, pereci. Quando alguém chegava na presença do rei sem ser convidado, havia dois destinos. Ou o rei mandava matar, ou então o rei estendia o seu cetro em sinal de aceitação. A pessoa tocava ao cetro e podia então falar com o rei agora. E foi isso que fez o rei Assuero quando viu diante de si a rainha Ester. Estendeu o cetro de ouro na direção dela, ela tocou o cetro e agora o rei estava pronto para ouvi-la. O que você quer, minha rainha Ester? A rainha disse: eu tenho um pedido para fazer a você, mas não quero fazer agora. Eu quero oferecer um banquete para o senhor, um banquete para o meu rei. O senhor pode vir no meu banquete que eu vou organizar? E eu quero que você traga também Amã, um dos seus homens de confiança. E o rei concordou. Então o rei foi para esse banquete. E quando lá estava a rainha Ester, o rei Assuero e Amã, o homem que havia tramado contra os judeus, a rainha Ester o denunciou, dizendo que esse povo judeu era um povo inocente, era o povo dela, ela pertencia a esse povo, e que Amã estava usando de má fé para destruir o povo judeu. Quando o rei Assuero ouviu essa história, ele até saiu da sala real, com a cabeça quente, perturbado com essa ação de Amã. E quando o rei saiu, a Bíblia diz de que esse Amã até se prostrou diante da rainha Ester, pedindo por misericórdia e que ela poupasse sua vida. E quando o rei Assuero voltou, ele viu Amã implorando misericórdia diante da rainha. E ele disse assim: você está apelando para a minha rainha, você está tentando mudar a cabeça dela, forçar o seu pensamento, você está tentando corrompê-la de alguma forma. O rei muito se irou e mandou que Amã fosse enforcado. Interessante, numa forca que Amã havia construído com 50 côvados de altura, mais ou menos 20 a 25 metros de altura, para enforcar o pai adotivo da rainha Ester. Ele queria enforcar a Mordecai porque não adorava a ele. E na mesma forca que ele construiu, o rei mandou que ele fosse enforcado. Não só ele, mandou que ele fosse enforcado e mandou que os seus filhos fossem mortos. 10 filhos. E os 10 filhos de Amã foram mortos e depois também colocados em 10 forcas, para que esta maldade não surgisse mais uma vez, para que não tentassem fazer outra vez a cabeça do rei. Agora, o rei havia decretado que no 13º dia, no dia 13 do 12º mês, os judeus deveriam ser exterminados. E como a gente aprende no livro de Ester e também no livro de Daniel, o decreto dos medos e dos persas não poderia ser mudado, não tinha como ser revogado. E agora o que vai acontecer com o povo judeu, uma vez que o decreto não pode ser revogado? Então nós temos que nos voltar para a Bíblia e entender o que aconteceu. Amã foi enforcado na forca que ele mesmo preparara para tentar enforcar o seu inimigo Mordecai. Então o rei fez o seguinte: já que eu não posso impedir que o decreto continue em vigência, eu vou baixar um outro decreto. Eu vou autorizar o povo judeu a se defender. Eu autorizei que eles fossem mortos, agora eu autorizo o povo judeu a se defender, para salvar sua vida, se defender dos seus inimigos. Então o decreto foi baixado pelo rei, foi espalhado nas 127 províncias, o povo judeu se alegrou, fez uma grande festa e se preparou para o 13º dia do 12º mês. Na semana passada eu expliquei de que para chegar nessa data, esse Amã que foi enforcado havia lançado sorte. A palavra pur significa lançar sorte.
Mas aí o povo judeu se preparou e no 13º dia do 12º mês, o povo judeu lutou contra aqueles que vieram para atacá-los. E o povo judeu venceu seus inimigos. E foram mortos milhares de inimigos nesse dia. E o povo judeu, depois que sobreviveu a esse ataque e venceu e derrotou seus inimigos, eles fizeram uma grande festa nos 2 dias seguintes, no 14º e no 15º dia. E foi aí que nasceu o que os judeus chamam de a festa de Purim, porque a palavra pur quer dizer lançar sorte, então daí vem a palavra Purim, e a festa do Purim é uma festa que se celebra o livramento dos judeus dos seus inimigos e quando os inimigos dos judeus são destruídos. Então, todos os anos, na mesma data, os judeus celebram a festa do Purim, o dia que eles venceram seus inimigos e a nação judaica foi liberta, sobreviveu ao ataque. Bom, o que nós temos a ver com essa história? Eu queria que você olhasse agora para Apocalipse capítulo 13. E sabe o que você vai descobrir? Que tudo o que aconteceu aqui na história de Esther, Assuero, Amã, Mordecai ou Mardoqueu, é um tipo do que vai acontecer em nossos dias. Olha o que diz o livro do Apocalipse, capítulo 13, versos 14 e 15. Falando sobre a ação da besta, e em Apocalipse 13 temos 2 bestas, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Porque Mardoqueu não quis adorar Amã, Amã convenceu o rei a baixar um decreto para matar todos os judeus. Nos nossos dias, as 2 bestas de Apocalipse 13, elas vão se unir para levar os habitantes da terra a adorar a primeira besta. A segunda besta vai fazer com que os habitantes da terra adorem a primeira besta. Só que o povo de Deus, dos dias atuais, leais aos mandamentos de Deus, como temos que ser, nós não vamos adorar a nenhum poder no lugar de Deus. Então virá um decreto. Se vocês não adorarem a primeira besta, vocês serão réus de morte. E exatamente como aconteceu lá no passado, vai acontecer nos dias atuais. Isso quer dizer que a humanidade será dividida em 2 grupos. Aqueles que vão tentar matar os sinceros e os sinceros. Um decreto de morte será expedido. Olha mais uma vez para o livro de Esther, Esther 3:8. Então disse Amã, rei Assuero, existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decretem-se que sejam mortos. Você olha para esse texto. Por que é que os judeus do passado foram declarados dignos de morte? Por causa de suas leis. E sabe o que vai acontecer em nossos dias? O povo de Deus também será perseguido por causa da lei de Deus. Isso mesmo, a lei dos 10 mandamentos. Quando você vai para o Apocalipse, lá no capítulo 12, verso 17, diz que o diabo irou-se contra a mulher, o dragão, irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra com o restante da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus. Isso mesmo. O povo de Deus será odiado por guardar a lei de Deus. E agora eu vou dar mais um passo com você. Mas, pastor Arilton, todas as igrejas não ensinam a lei de Deus? Também não reverenciam essa lei? Como é que vai funcionar bem essa questão?
Eu vou dar mais um passo com você dentro da Bíblia e da palavra profética. Olhando para a lei de Deus, você vai encontrar hoje um mandamento que é pisado mesmo pelos cristãos. Eu estou falando do quarto mandamento, eu estou falando do sábado. Muitas igrejas ensinam a vigência da lei de Deus, mas, ao mesmo tempo que ensinam a vigência da lei, elas tentam tirar o quarto mandamento da lei, dizendo que o sábado não deve mais ser seguido. Mas aqueles que ficarem do lado da verdade bíblica, aqueles que ficarem do lado do sábado, da lei de Deus, aqueles que escolherem reverenciar antes a Deus do que aos homens, aqueles que escolherem abraçar e obedecer à lei de Deus, eles serão perseguidos e um dia também serão declarados culpados de morte. Por quê? Por guardarmos a lei. Então preste atenção com muito carinho que eu vou dizer para você. A mensagem que a Igreja Adventista tem para pregar, a mensagem que a Novo Tempo tem para pregar é a seguinte: nós somos um povo profético, restaurador de brechas. A nossa missão profética é denunciar os ataques que foram feitos pelo próprio Satanás contra a lei de Deus, porque é o diabo quem tenta invalidar a lei de Deus. E o mandamento esquecido dentro dessa lei é o sábado. E nós, como adventistas, cumprindo um papel profético, nós estamos pregando de que a salvação é mediante a graça em Jesus Cristo e que uma vez salvo, nós somos salvos para obedecer. Obedecer a lei dos 10 mandamentos, que inclui nela o sábado. Eu chamo você à reflexão. Você que está me assistindo agora, você busca na Bíblia e você encontra mais de 100 textos sobre o sábado e sua santidade. Você busca na Bíblia e não encontra nenhum texto, um único sequer, dizendo que o domingo é um dia santo e que deve ser cultuado nele. Você percebe o que está acontecendo hoje? As pessoas estão rejeitando a lei de Deus. E aqueles que estão pregando a lei de Deus vão ser acusados, como foi o povo judeu no passado. E finalmente, por pregarmos essa verdade, haverá um decreto que vai declarar de que esses que acreditam na vigência da lei de Deus devem ser mortos. Mas nada disso nos assusta. Sabe por quê? Porque quando chegou o dia da matança dos judeus, lá no passado, há 2.500 anos atrás, Deus interviu, usou Mardoqueu, Ester, o rei Assuero, e o povo judeu foi preservado. É exatamente isso que vai acontecer em nossos dias. Aqueles que ficarem do lado de Cristo, aqueles que entenderem que a sua lei está em vigência, eles também serão guardados e protegidos. Isso quer dizer que hoje o mundo está envolvido numa grande controvérsia entre aqueles que receberão o selo de Deus e aqueles que receberão o selo da besta. Isso mesmo. Haverá 2 selos. E o que é o selo de Deus? É a obediência à lei, por extensão o sábado. E o que vai ser o selo da besta? A santidade do domingo. O crer que o domingo é um dia santo. Não é ainda, preste atenção, não é ainda, mas vai ser. E quando é que ele vai ser? Porque o domingo chegará, de acordo com a profecia de Apocalipse 13, a ser um decreto mundial. E todas as pessoas serão compelidas a guardarem o domingo como dia santo. Mas se eu e você quisermos permanecer leais a Deus, nós temos que ficar com a palavra, nós temos que ficar com a sua lei. Por isso eu convido você a se submeter à direção do Espírito Santo, a olhar para esse livro com mais atenção, a buscar entender suas verdades e a saber que se aproxima o dia em que a humanidade será dividida em 2 grupos, aqueles que amam ao Senhor e reverenciam sua lei e aqueles que não amam ao Senhor, mas escolhem o mandamento que não está na lei. É isso mesmo. Por isso, meus amigos, eu e você temos que clamar a Deus para estarmos entre os sinceros.
os sinceros, que serão leais a Deus, mesmo nesse tempo de prova. Agora, você não tem nada a temer, porque a promessa de Deus para mim e para você é: caiam 1000 à tua direita, 10.000 ao teu lado, e tu não serás atingido. É isso mesmo. Deus vai guardar e vai proteger. O nosso pão será dado, as nossas águas serão certas. O Senhor Jesus vai cuidar de todos nós. Por isso, escolha ser fiel. Escolha ser leal ao Deus verdadeiro. Escolha amar ao Senhor Jesus e tudo vai ficar bem. O grande problema que nós enfrentamos hoje é que a palavra de Deus está sob um forte ataque. E eu e você devemos manter nossa lealdade ao Senhor. Essa lealdade envolve o amor a Cristo e a obediência à sua lei. Pensa nisso. Eu queria orar por você agora, para que Deus te ajudasse na compreensão desse assunto e desse forças e ajuda para você. Pai Santo, eu quero orar por cada amigo telespectador, que o estudo da Tua Palavra produza em nossa vida os efeitos que o Senhor deseja, que nós aprendamos a ser leais ao Senhor e cumprir todos os Teus mandamentos, que o Teu Espírito nos dirija para isso. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém.